Bom dia, queridos irmãos! Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, com o seguinte tema: como vencer os vícios e compulsões. Hoje nós vamos entrar no nosso segundo tópico, que é alguns vícios e suas principais causas. Para que possamos compreender alguns vícios e compulsões, nós temos que ter na nossa memória o seguinte: os vícios e as compulsões, elas não são novidades e não estão restritas a culturas ou épocas específicas. Ou seja, os vícios e as compulsões não são realidades da nossa cultura e nem da nossa época. Ela vem se arrastando por anos e anos a fios. Antigamente se tratavam de um jeito ou nem havia tratamento. Hoje nós temos tratamento psicológico, psiquiatra, clínicas e também grupos de apoios que ajudam a tratar tanto o dependente químico como os compulsivos. Mas, queridos, nós temos que trazer o seguinte: vícios e compulsões mais comuns. Primeiro, substâncias químicas, álcool, drogas e medicamentos. O termo droga é comumente empregado para produtos alucinógenos ou substâncias tóxicas que levam à dependência. Nem tudo que nós achamos que é droga, e nem tudo que achamos que não é droga, mas são drogas. Por exemplo, alguns medicamentos que fazem bem ao nosso corpo, mas podem se tornar dependência. Alguém que trata uma dor muito forte com morfina, ela pode se tornar dependente da morfina. E se torna, e isso é uma droga. Então, o termo droga é empregado para tanto produtos alucinógenos como substâncias tóxicas, como medicamento. Há drogas psicoativas, ou seja, elas são naturais ou sintéticas, feitas em laboratório, que ao serem consumidas, independente da forma que ela for ingerida, entram na corrente sanguínea e atingem o cérebro, levando o usuário a reações agressivas ou a alienação. Então, as drogas psicoativas, elas podem estar naturalmente na natureza ou podem ser fabricadas em laboratórios, como, por exemplo, tabacos, maconha, êxtase, cocaína, crack, anfetaminas, ansiolíticos, barbitúricos e cafeína. Todos esses são drogas. Algumas se encontram na natureza e há outras que são fabricadas em laboratórios. Todas elas são drogas psicoativas. Trabalham no nosso psicológico e no nosso corpo. Dependência psicológica é quando o adicto, ou seja, o viciado, é quando o adicto percebe que, por causa das drogas, está causando problemas familiares, sociais, profissionais e espiritual. Ou seja, ele vai usando, quando ele se dá conta, ele está vendo que a sua família está sendo destruída, ele não tem mais amigos, ele não tem mais trabalho e ele não tem uma vida espiritual, uma vida com Deus ou com uma comunidade religiosa. Ele se torna um dependente psicológico. Mas também há os dependentes físicos, ou seja, é quando o adicto já não consegue ficar sem a droga. E quando ela é tirada, se sente fisicamente doente, ou seja, ele está totalmente dependente físico. Podem ser os dois juntos ou podem ser separados. Contudo, a dependência psicológica e a dependência física trazem consequências graves para o ser humano. Certo? 2. Transtornos alimentares. Também entra como vícios e compulsões mais comuns.
Vícios e compulsões também aparecem como transtornos alimentares, sendo os mais comuns a obesidade, a anorexia nervosa, que é a redução ou perda do apetite, a bulimia, ingestão excessiva de alimento com vômitos autoprovocados logo após ingerir o alimento. Então, os transtornos alimentares, eles são vistos também como compulsões. Ou seja, a pessoa não consegue se adaptar. Ou ela come em excesso, ou ela deixa de comer porque perde apetite, ou ela acha que não pode ficar sem a comida, mas se ela come, ela fala, isso vai me engordar, e ela tem que colocar aquilo para fora. São transtornos alimentares. As características desses transtornos: perfeccionismo, a pessoa que é perfeccionista, a pessoa que tem baixa autoestima, confusão de identidade sexual, a depressão, o engano com o corpo, ou seja, ela acha que ela é magra, mas acha que está gorda. Então, esse engano no seu psicológico leva a ela ter transtornos alimentares. E o relacionamento familiar problemático pode causar também transtornos alimentares e outros fatores que ajudam a esses transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, são reflexos de problemas num nível profundo e quase sempre o nível mais profundo é o espiritual. Precisam de ajuda, de assistência de profissionais especializados. Precisam ser orientados para buscar ajuda profissional especializada. Por quê? Vai tratar o psicológico, vai tratar a forma de se alimentar e a forma de cuidar do corpo. E assim vai voltar a ter uma vida normal e comum. Então, essas pessoas precisam ser orientadas a buscar ajuda profissional e também um aconselhamento espiritual. Terceiro, comportamentos compulsivos. A mídia tem dado muita atenção à dependência química e aos transtornos alimentares. E é necessário, porque quanto mais a mídia mostra que as pessoas estão sofrendo com a dependência química e sofrendo de transtornos alimentares, eles vão procurar ajuda. Mas, queridos, há uma outra compulsão que é menos comum. Ou seja, elas não têm causas físicas ou aparentes. Talvez por isso são difíceis de serem tratadas. Tem origem nos exageros, descontroles praticados no trabalho, no exercício físico, em comidas, em bebidas, em jogos, em alimentos, etc., que podem provocar danos sérios na pessoa. Ela não tem controle. Ela faz tudo em exagero. E isso provoca danos sérios. Causas mais comuns. Pesquisas apontam que esses comportamentos compulsivos e os vícios, os principais motivos que levam ao vício e à compulsão são o mau exemplo familiar, desejo de fuga, né? Se o problema é familiar, então para fugir, ela se entra no vício ou nas compulsões. A ausência da figura paterna, timidez, falta de coragem, ou seja, ela busca por estímulo para ter coragem para tomar alguma decisão ou para fazer alguma coisa. Dificuldade de enfrentar ou aguentar situações difíceis e estressantes. A busca pelo prazer, a influência de amigos e a autoafirmação. Ele tem que se afirmar que é homem, ela tem que se afirmar que é mulher, que ela é capaz de fazer as coisas. Então, a busca pela autoafirmação e etc. Há outros fatores também, curiosidade do indivíduo. Eu vou experimentar para ver como que é. Questão fisiológica, às vezes genes, né, do indivíduo
tem alguém na família e isso é hereditário, pode ter essa questão fisiológica. Fatores emocionais e psicológicos. Todos esses causam vícios e transtornos. E todos eles precisam de ajuda, de socorro. Precisam ter a consciência que são adictos e precisam de ter a consciência que são compulsivos. E precisam de buscar ajuda. Então o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que alguns vícios, suas principais causas, vícios e compulsões não estão restritas a épocas e culturas. As substâncias químicas, álcool, drogas e medicamentos causam total dependência e temos que ter cuidado. Transtornos alimentares aparecem como vícios e compulsões. Comportamentos compulsivos é a busca compulsiva, exagerada, sem controle por algo. E causas mais comuns, as pesquisas apontam que os principais motivos que levam ao vício e à compulsão estão na família, estão na sociedade, nos amigos, na própria busca pelo prazer ou por conhecimento, por curiosidade. Então tudo isso leva a alguns vícios e as suas principais causas. E precisam ser tratados. O homem que busca pelo prazer em drogas ou em compulsões, busca a sua própria falência moral, social e psicológica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça dia após dia. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Abençoa, Senhor Deus, cada vida, cada família. Há muitas famílias sofrendo, ó Pai, com adictos e com compulsivos. Há muitas pessoas que estão sofrendo com vícios e compulsão, ó Pai. Precisam de ser tratados, precisam ser ajudados, ó Pai. Oramos por eles e oramos pela família, para que os juntos possam encontrar o Senhor como refúgio e fortaleza e o socorro bem presente, ó Pai. Nos dê sabedoria para ajudar a essas famílias a encontrar a luz. Seja, Senhor Deus, com psicólogos, psiquiatras, ou em clínicas, ou em grupos de apoio, mas que possam encontrar, ó Pai, a saída para os seus vícios e para as suas compulsões. É a nossa oração, ó Pai, que o Teu Espírito Santo envolva estas famílias e estas vidas que estão sofrendo. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.